Está pronto para a palavra, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Estamos nessa série de mensagens subordinadas a esse tema, atitudes para uma vida feliz de verdade, não é isso? Que atitudes nós precisamos tomar, o que nós precisamos fazer para sermos felizes de verdade? Não essa felicidade fake, essa felicidade transitória, essa felicidade igual remédio com hora de expirar. Não. Felicidade verdadeira, felicidade profunda, felicidade que não acaba, felicidade que se aprofunda cada vez mais na nossa vida, a cada vez mais na nossa experiência de vida. Nós queremos eu vou considerar hoje a terceira chave. Já falamos sobre duas, daqui a pouquinho eu vou dar uma recapitulada, mas hoje eu queria que você pensasse assim: a felicidade nasce da humildade. Pode repetir isso comigo? A felicidade... Eu queria que você fosse um pouco mais humilde. Repetisse comigo, vai. A felicidade da humildade, não é isso? Felicidade nasce da humildade. Se você está acompanhando essa série de mensagens, você sabe que nós estamos considerando o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5. E você sabe também que Jesus escolheu introduzir, começar aquele que viria a ser o seu sermão mais popular, mais famoso, que é o Sermão do Monte. Jesus decidiu começá-lo falando sobre felicidade, porque Jesus conhece o ser humano, ele sabe que eu e você procuramos a felicidade, estamos em busca dela, e ele começa a falar sobre felicidade. E nesse sentido aí, meus irmãos, nós já estamos hoje no terceiro degrau dessa escada. O primeiro disse: há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. A primeira chave é: entenda que você precisa de Deus. Sozinho você não vai dar conta de ser feliz, mas com Deus você vai ser feliz de verdade. Depois, no domingo passado, e quem trouxe a palavra, inclusive, foi o pastor Lídio, foi: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque depois que você se defronta com a realidade de que há um vazio no seu coração, que você mesmo não pode preencher, então vem o choro, vem a tristeza. O que eu vou fazer da minha vida se eu não posso sozinho preencher esse vazio? Então a resposta da mensagem domingo passado foi: Deus vai confortar. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Você deve chorar, chorar faz bem. Diga para a pessoa que está chorando assim: chorar faz muito bem. Diga para ela: chorar faz bem. Sabe, meus irmãos, porque quando eu choro, o choro é um testemunho de alguma coisa que está acontecendo aqui dentro. E quando há uma dor, o choro testemunha da dor. Quando há um sofrimento, o choro depõe sobre o sofrimento. Então eu preciso chorar. No caso do texto de Jesus, o choro vem como resultado da convicção de que eu não tenho condição sozinho de resolver o problema do vazio dentro de mim. E hoje então nós vamos dar esse terceiro passo, Mateus capítulo 5, versículo 5, vamos falar sobre humildade. Porque depois que eu entendo, eu estou triste, porque eu não resolvo o meu problema, então eu preciso ser humilde para entender que se eu não resolvo sozinho o problema do vazio que há no meu coração, eu preciso ter humildade para receber a ajuda de Deus. Você sabia que há pessoas que têm necessidades, mas não têm humildade para receber ajuda? A pessoa precisa, mas ela não se humilha, ela não admite, ela não se rende diante de sua necessidade, e muitas pessoas deixam de ser ajudadas, perdem a oportunidade de receber ajuda preciosa, porque não são humildes. Lembra do primeiro sermão que eu falei sobre a questão do orgulho? O orgulho impede a pessoa de ser feliz. A falta de humildade pode ser uma barreira que impeça você de ser feliz. Então eu quero considerar com você Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pode ler comigo? Bem-aventurados. Meus irmãos, a palavra-chave ali é aquela palavrinha que está grifada, mansos. Eu queria que você entendesse comigo essa palavra. Toda vez que a gente estuda a Bíblia, a gente precisa se lembrar de uma coisa muito interessante, que muitas pessoas se esquecem com muita frequência. A Bíblia não foi escrita nem em inglês e nem em português. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego.
O Antigo Testamento foi escrito 90%, mais de 90% em hebraico e pequena parte dele em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que tem um detalhe, meus irmãos: as pessoas que escreveram os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, todos até o Apocalipse, elas escreveram em grego, mas elas falavam hebraico e aramaico. Eram judeus escrevendo em grego, na sua maioria. Então tinha um pensamento judaico, um pensamento judeu, e então na hora de escrever a língua grega. Por que você está falando isso, pastor? Não estou falando isso por academicismo, não. Para você entender que quando vem uma palavra em português, essa palavra é uma tentativa de expressar o sentido do que Jesus falou em aramaico e foi escrito pelos apóstolos dele em grego. A palavra manso, meus irmãos, é a palavra praus. Eu queria que você aprendesse isso. Praus, em grego, é manso, que tem esse sentido de humilde, submisso. Essa é uma palavra-chave no entendimento desse texto. Ela está lá em Mateus 5,5. É humilde, felizes os humildes, submissos, os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está falando de humildade. Se eu quero ser feliz de verdade, eu preciso avaliar, trabalhar a minha humildade. E para entender humildade, eu chamo o respaldo de dois teólogos muito respeitados no meio cristão, um teólogo, escritor britânico já falecido, e outro que ainda está entre nós. Eu começo falando sobre C.S. Lewis. Ele diz assim: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Isso é ser humilde. Humildade não é autocomiseração, não é se julgar pior que os outros, mas é priorizar o outro. Disse C.S. Lewis: humildade não é pensar menos de si, mas sim pensar menos em si. Eu penso primeiro no outro, no próximo. E isso é muito difícil hoje, porque nós vivemos uma guerra do primeiro eu. Lembra do ditado lá no Brasil? Farinha pouca, quem conhece? Olha aí, ó. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É na contramão da palavra. A palavra seria: farinha, não importa se é pouca ou muita, primeiro o pirão do meu próximo, primeiro dele. Isso, age assim, diz isso quem é humilde. Mas quem é orgulhoso, não, primeiro eu. Se eu comer e sobrar, lembra como é que as pessoas, eu morava numa casa lá no Brasil, em que as pessoas batiam pedindo comida, e alguns batiam assim: sobrou comida, sobrou um pedaço de pão, porque a ideia é, ele só vai me dar alguma coisa se tiver sobrado, porque a filosofia é primeiro eu, depois o outro. Mas a filosofia do humilde não é assim, é primeiro o outro. Aí a gente pode perguntar: será que nós somos humildes? Ou até que ponto temos sido humildes? Para subsidiar isso, eu chamo também o depoimento de John Piper, que é um teólogo muito respeitado em nossos dias. A humildade reconhece a própria limitação. Preste bem atenção na palavra dele. A humildade reconhece a própria limitação e necessidade, está aberta a receber ajuda, a ser ensinada, e não se ressente de um bom conselho. John Piper fala de ajuda, de ensino, de conselho. O humilde quer ser ajudado, o humilde quer receber conselho, o humilde quer aprender. O orgulhoso quer fazer de conta que não precisa de nada, ele acha que ninguém tem nada a ensinar para ele. E ai de quem quiser dar conselho para o orgulhoso, ele não está querendo ouvir conselho. Aliás, alguém cunhou um ditado infeliz que diz: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Vamos na linha desse adágio mentiroso? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E quem comprava? Porque para comprar tinha que ser humilde. Está entendendo? O próprio adágio é uma cilada, porque ele fala: não importa, se eu quero ser ajudado, eu tenho que ser humilde. Se eu não tenho comida, eu tenho que admitir que não tenho comida para que alguém me dê comida. Se eu não tenho emprego, eu tenho que admitir que não tenho emprego para que alguém me ofereça um emprego.
Se eu não tenho uma oportunidade que eu quero, eu tenho que dizer, eu preciso dessa oportunidade, para que alguém abra essa oportunidade para mim. Um homem lá no Brasil, teve um sonho de estudar em Harvard. Ele disse, olha, eu não vou ter condição de estudar em Harvard, porque nem os americanos que fazem todo o período escolar lá, muitos deles não conseguem. Como é que eu vou conseguir? Eu que nasci aqui no Brasil, que vivo nesse país de terceiro mundo. Ele então mandou uma carta para a Universidade de Harvard, disse, olha, eu tenho dinheiro para pagar. E a resposta foi, não estamos interessados em você aqui como aluno. Queremos os melhores alunos do high school na América e no mundo. Esse que nós queremos. Foi a resposta que ele recebeu. Ele não ficou satisfeito. Pegou o meu avião e foi lá tentar uma entrevista com algum líder da Harvard. E alguém atendeu. Ele falou, eu quero estudar aqui, eu tenho dinheiro para me manter aqui. E a resposta foi, não, nós não queremos você. E ele voltou para casa muito frustrado, jururu. O que eu vou fazer agora? Eu quero ir para Harvard, mas eles não me querem. E ele pensou assim, eu vou escrever uma carta para o presidente, para o CEO, para o homem mais importante lá dentro. E ele escreveu uma carta pequena, mas a carta dizia assim, olha, por que eu não posso estudar em Harvard? Porque eu não nasci nos Estados Unidos? Porque eu não frequentei um high school americano? Será que as pessoas mais selecionadas do mundo têm que ter frequentado um high school na América? Ou será que vocês têm medo de um brasileiro que nasceu aqui no Brasil, num país de terceiro mundo, entrar em Harvard e ser o aluno melhor de Harvard? Veio a resposta do presidente, você está aceito em Harvard. E ele foi aceito em Harvard. E assim que chegou o primeiro dia de aula, a primeira lição que ele aprendeu, que foi para dar o segundo passo lá dentro, ele tinha que despir aquela arrogância toda da carta e ser muito humilde. Muito humilde. Ele conseguiu completar, voltou para o Brasil com o diploma de Harvard, tomou conta das empresas do pai dele, escreveu um livro, Virando a Própria Mesa, está no mercado, você pode ver, ele conta a história, como que a vida dele mudou a partir do momento que ele resolveu insistir, se humilhar, andar, bater na porta de novo, falar com um, com dois, com três, com quatro, com 1000. Se você bater na porta de 10.000 pessoas e a última te ouvir, amém ou não amém? Tem que pensar nisso. Por isso que quando o Rogério falou que não desista, eu faço corpo, nunca desista. Deus é com você, não desista. Ele está com você, mas não basta insistir, tem que insistir com humildade. Humildade abre portas, humildade destranca corações trancados, humildade desarma corações armados. A pessoa vem para te destruir, para te derrubar, mas quando você a recebe com humildade, isso desarma a pessoa. A humildade é uma chave preciosa que Jesus nos ensina a usar no Sermão da Montanha. Então, eu preciso de humildade para ser feliz em primeiríssimo lugar, porque a humildade me leva você a se render. Ou seja, imagine que você está num pedestal. Sabe o que é um pedestal? Num pódio, você está acima de todo mundo. Para te olhar, as pessoas têm que levantar a cabeça assim. E a humildade faz você descer do pedestal, sair do pódio e ir lá onde estão as pessoas e conversar com as pessoas e se fazer um com as pessoas. Queria que você ouvisse o que eu vou falar aqui agora. Há muitos maridos no pedestal, há muitas esposas no pedestal, há muitos jovens, adolescentes no pedestal. Olham para todo mundo de cima para baixo, acham que são as pessoas melhores do mundo, não consideram o outro, não percebem como Deus usa as pessoas para abençoar. Você usa a pessoas que vivem para te servir, para facilitar a sua vida, e você não é capaz de dizer um muito obrigado, de orar por essa pessoa, de reconhecer a vida dela. Sabe por quê? Porque você não tem humildade suficiente. Mas nós vamos aprender hoje que se eu for humilde, eu vou aprender a me render. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não confie em você em primeiro lugar, confie em Deus.
E o autor diz assim: em todos os seus caminhos, em cada mínimo detalhe, seja humilde. Senhor, não sou eu, não é por minha causa, é por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor, por teu favor. Ah, pastor, sinto muito, tudo que eu tenho é porque eu trabalhei. Ah, se eu não desse duro. Aí tem pessoa que faz assim e levanta a calça assim, né? Ah, se eu não desse duro. Ah, é? E se Deus cortar o oxigênio, o que fica? Faz o seguinte: vou cortar o fornecimento de oxigênio para esse cara aí, só 30 segundos. Vai te dar uma balançada, você vai começar a confundir Jesus com Genésio. Entendeu? Você vai você vai ficar meio aéreo. Só 30 segundos sem oxigênio. Quando você se lembra que é Deus que te levanta toda manhã, e que enquanto você está dormindo, Deus está sustentando você. Sabe por quê, meus irmãos? Deus se cansa, mas Ele não dorme. A Bíblia diz que Ele descansou no 7º dia de toda a obra que Ele fez. É um cansaço da criação, mas Ele não dorme nem um segundo. Eis que não dormirá o guarda de Israel, não tosquenejará, nem cochilará aquele que te guarda. Supre as necessidades daquele que ama enquanto estão dormindo. Não é porque eu fiz, porque eu trabalhei, mas porque Deus me permitiu fazer. Eu preciso ser humilde para entender isso. Foi Deus que te levantou, Deus te capacitou, Deus te colocou naquela posição, Deus te honrou, Deus te deu a oportunidade, Deus agiu com você, meus irmãos. No alto dos meus 54 anos, eu já tive experiências que eu me quebrei diante de Deus, eu não entendi, Deus agiu sozinho. Me colocou na cara do gol, muitas vezes eu ainda chutei para fora. Me ajudou, me honrou e deu outra oportunidade e outra oportunidade. Estou cansado de ouvir testemunhos de pessoas que estavam para ser demitidas, e Deus age de maneira poderosa, e age de maneira poderosa. Um dia um homem me procurou: pastor, ore por mim, eu não sei como eu vou falar com a minha família, mas semana que vem eu vou ser demitido, já recebi um aviso, vai ter uma reunião, eu vou demitir meu chefe, tinha que escolher 8 pessoas para serem demitidas, eu sou uma delas, ele já me avisou, semana que vem eu vou ser demitido, me ajude em oração, eu não sei como que eu vou falar isso para minha família. Eu falei: o que você quer? Que eu ore para Deus te ajudar a falar com a sua família, ou que eu ore para você não ser demitido? Não, pastor, demitido já você. É? Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que muda as coisas. Então eu perguntei: você quer que eu ore para você saber falar com a sua família, ou você quer que eu ore para Deus virar esse jogo? Pastor, ore para Deus virar esse jogo, mas se ele não virar, ore para eu saber falar com a minha família. Eu orei com ele. Falei: Senhor, eu não quero saber se o chefe dele escolheu ele para ser um dos 8. Eu quero saber se o lugar dele é lá. Se é lá que o Senhor tem para ele ficar. Se não for lá, Senhor, que ele seja o primeiro a sair, e que ao sair o Senhor já mostre para ele onde o Senhor quer que ele fique. Agora, se lá for o lugar dele, que saiam 200, mas que ele fique lá. Meus irmãos, 2 dias depois ele me ligou chorando: pastor, teve uma reunião aqui surpreendente, o gerente geral da loja demitiu o meu chefe. Eu era um dos 8 para ser demitido pelo meu chefe, mas ele demitiu o meu chefe e nenhum de nós foi demitido. O gerente entendeu que o problema não eram nós 8, mas era ele o problema. Quem virou esse jogo, meus irmãos? Quem virou esse jogo? Quem virou esse jogo? Você tem que ser humilde para entender. Não fui eu, não foi por minha causa, foi intervenção de Deus na história. Eu queria que você levasse essa frase com você para a sua casa hoje. Deus intervém na nossa história. Ele entra lá, ele entra na história e ele age. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Eu gosto muito desse texto de Filipenses 3. Olha o que Paulo diz mesmo: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, sabe? Meu nome, minha fama. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Eu não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda,
comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Ou seja, Paulo está dizendo, eu mudei aquilo que me faz feliz. Antes o que me fazia feliz eram essas coisas, era a fama, era o orgulho, era a vaidade, era o carro do ano, era o carro novo, era a casa nova, era o salário alto, era o cargo executivo, isso que fazia minha cabeça, isso aqui me fazia feliz. Eu joguei tudo isso fora, eu joguei tudo isso na lata do lixo, porque o que me faz feliz é Cristo. E eu sei que estando unido com Ele, Ele vai abençoar a minha vida, mas você precisa ter humildade para não deixar subir a sua cabeça as bênçãos de Deus. Sabe, a pessoa melhora um pouquinho de vida, já empina o nariz, já não fala com as pessoas, já não cumprimenta o ascensorista do elevador, já não vai na lanchonete comprar o próprio lanche, já não quer ir ao correio postar as próprias correspondências, o nariz empinou, sabe? Sapato alto, no futebol fala assim, atleta com sapato alto não dá para jogar, tem que ter chuteira para jogar. Sabe, a vida, para jogar o jogo da vida, não pode jogar de sapato alto, tem que jogar de chuteira, que pisa e gruda no chão. Eu preciso entender que Deus está agindo na minha vida, e quanto mais Ele age, mais eu sou abençoado. Só que enquanto eu quiser que aquelas coisas do mundo me façam feliz, eu vou estar longe da felicidade verdadeira. Mas quando eu abrir mão de tudo isso, olha, quer saber de uma coisa? Fama, joga no lixo. Status, lixo. Glamour, nome, qual o nome da sua função? Lixo. Não importa o nome da sua função, o que importa é a sua missão na vida. Isso que importa. Quando a nossa igreja se uniu aqui com a igreja americana, alguém falou, pastor Lésio, o senhor vai deixar de ser pastor sênior para ser um pastor da equipe? Eu vou continuar servo do mesmo jeito. Continua servo do mesmo jeito. E é bom demais, meus irmãos. É bom demais quando diminuem os holofotes em cima da gente. Toda vez que diminui o holofote, agradeça a Deus, é bom para você. É bom para você. É bom para nós. Eu tenho que entender que por trás do título tem uma vida. Por trás de uma posição tem uma missão. Por trás de um emprego tem algo para eu fazer ali em nome de Jesus. Querido, Deus não colocou você no seu trabalho porque gostou dos seus olhos, não. Deus não permitiu você viver aqui nesse país porque foi com a sua cara, não. É porque você tem uma missão para cumprir aqui. E se você não entender isso, você não vai ser feliz enquanto você não entender que você tem uma missão aqui. E a sua missão está explícita na palavra de Deus. Sabe qual é a sua missão? É anunciar o amor de Deus em Cristo Jesus todo o tempo que você puder anunciar. Todo o tempo. E se você quer ser feliz, renda-se. Ah, pastor, eu vou ter que sair, está tão bom aqui em cima, desça um pouco mais. Mas está tão bom com esses holofotes aqui, apague as luzes. Mas está tão bom com todo mundo me bajulando, todo mundo me elogiando, todo mundo mandando text messages, elogiozinho, está tão bom, o ego está tão bem, o ego está tão acariciado, esse ego pode acabar com a sua vida. Baixa a bola. Diga, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu não quero me estribar no meu próprio conhecimento. Eu não quero dizer para o Senhor, eu sou tal, o Senhor tem que me usar, não usar esse tal, esse fulano, esse beltrano. Não, eu quero dizer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, se o Senhor achar por bem, usa-me. Sabe? Que é um desafio para mim e para você nessa noite, se render. Só a humildade te leva a render. Segundo, a humildade leva a se oferecer. Só rendido, só quem está rendido adora. Não se iluda, querido. Cantar todo mundo canta, mas adorar só quem se rende. Coloca isso no seu coração. Os templos superlotam com shows gospels no mundo inteiro. As propostas de entretenimento espiritual se multiplicam, bandas famosas, artistas gospel. Eu estou enojado de um negócio chamado cantor gospel, cantor evangélico. Estou enojado de
de cantor evangélico. Eu estou procurando o evangélico cantor. O cristão cantor, esse que eu estou procurando. Um período circense na história da igreja. Quem vai ser o trapezista? Quem vai ser o malabarista? Quem vai ser o palhaço? Quem vai ser o domador de feras? Não, a igreja não é circo, querido. A igreja é lugar de gente rendida, de gente com o rosto no chão, de gente que reconhece que Deus é Senhor, soberano. Sabe, só a humildade que me leva a me render, depois de rendido, me leva a oferecer, a sacrificar. Olha esse texto. Paulo aos Filipenses, pelo contrário, Jesus se esvaziou, falando de Jesus, se esvaziou, assumindo forma de servo. Jesus se esvaziou, já pensou nisso? Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, ele se esvaziou e tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não está falando de nenhum ser humanozinho qualquer não, gente. Está falando de Jesus Cristo. Se você ler esse texto todo de Filipenses 2, você vai ficar estatelado. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele se humilhou. Sabe por quê? Porque ele já estava rendido. E quem é rendido, quem está rendido, a única coisa que faz é se oferecer, é se sacrificar, é dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, porque antes de me render eu confio em mim, depois de me render, depois da minha rendição eu confio em Deus, e se eu confio em Deus, eu quero oferecer para Ele. Olha que coisa interessante, necessitado, humilhado, com o rosto no chão, mas não para receber nada, para oferecer, para adorar. Sabe por quê? Você não precisa de dinheiro para adorar, você não precisa de emprego para adorar, você não precisa de conta bancária gorda para adorar, não precisa de carro zero para adorar, não precisa de apartamento quitado para adorar, não precisa das contas pagas para adorar. Para adorar, você precisa estar rendido. Aleluia. Rendido. Há uma canção que nós cantamos que diz: eis-me aqui, eu venho me derramar. Você sabe, quando você está rendido ali, não importa se você é o office boy da empresa ou se você é o CEO da empresa. Jesus não está preocupado com o título que você coloca no seu business card. Ele está querendo saber se você já se rendeu para adorá-lo com a sua vida, para honrá-lo com a sua vida. A humildade que me leva a render-me, em seguida me leva a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nosso louvor, nossa oração, nosso serviço, nossa vida no altar de Deus. Quem é o gerente da sua empresa? Jesus Cristo. Eu só estou aqui representando Ele. Quem é o motorista da sua empresa? Jesus Cristo. Só estou aqui representando Ele nesse volante. Quem disse isso na Bíblia, você se lembra? Quem é o faxineiro da sua empresa? Jesus Cristo. Só estou aqui representando Ele. Quem é o diretor financeiro da sua empresa? Jesus Cristo. Eu estou aqui representando. Quem disse isso na Bíblia? Lembra quem disse isso? Você não lembra, sabe por quê? Porque está dito na linguagem da Bíblia. Mas quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é o gerente da minha empresa? Quem é o faxineiro da minha empresa? Quem é o chefe da minha família? Quem é o garagista? Quem é o atendente do balcão? Quem é o que opera a máquina? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele e não eu.
é sobre Ele e não sobre mim. Se eu entendo que a felicidade verdadeira nasce da humildade, eu me rendo, e rendido, eu ofereço uma vida no altar do Senhor. Então, a humildade leva a me render, leva a me oferecer, e por último, a humildade me leva a crer que Ele vai fazer maravilhas, a crer que eu faço o possível e Ele faz o impossível, a crer que eu caminho, mas Ele me dá força, que eu opero, mas Ele me dá sabedoria, que eu penso, mas Ele me ilumina, que eu saio de casa, mas Ele me faz chegar, que eu abro a boca, mas Ele coloca a palavra dEle nos meus lábios, que eu coloco a minha mão na máquina, mas Ele opera, porque Ele precisa viver em mim, Ele precisa viver em mim. Jesus não é meu empregado, Ele é o meu Senhor, e eu estou a serviço dEle, e não Ele é meu serviço. Olha o que diz a palavra do Senhor, João 5, 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo vai complementar dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já passou da morte para a vida, o nome já foi escrito no livro da vida. Você precisa crer nele, mas só crê quem oferece, e só oferece quem se rende. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ser humilde. O convite mais extraordinário que Jesus fez está em Mateus 11, 28. Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se eu me rendo, eu ofereço. Se eu ofereço, eu creio. E se eu creio, a realidade muda na minha vida. Se eu creio, a minha vida muda. Se eu creio, eu começo a agradar a Deus com a minha fé. Se eu creio, o extraordinário invade o ordinário. Se eu creio, o sobrenatural invade o natural. Se eu creio, o invisível invade o visível. Se eu creio, tudo invade o meu nada. Se eu creio. O apelo não é se você quer crer. O apelo é se você quer se render para oferecer e para confiar. O que muda, pastor? O que muda é a minha posição diante de Deus. Quando eu me rendo, eu me prostro. Quando eu adoro, eu me deito. E quando eu creio, eu descanso nos braços do meu Deus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse sobre o que Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo assim, olha, felicidade verdadeira existe, mas requer humildade. Porque a humildade vai te ajudar a se render. E se você se render, Deus vai ser o Senhor da sua vida. E você vai se relacionar com Ele agora como Senhor, como Deus da sua vida. E você vai oferecer a Ele sacrifícios vivos, adoração verdadeira. E você vai ter um relacionamento com Ele. Os extraordinários dele vão começar a fazer parte do ordinário da sua vida. E você vai crer que o que você não vê, Deus vê. O que você não pode, Deus pode. O que você não sabe, Deus sabe. O que você não consegue realizar, Deus realiza.
porque Ele é Senhor. Eu não sei se nós temos condição de cantar essa canção, Eis-me Aqui. Mas se tivermos, seria muito bom fecharmos o culto com essa canção. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você fizesse uma oração sincera. Eu vou sugerir a você, quem sabe você possa usar essas palavras ou semelhantes a essas. Diga: Senhor, eu preciso reconhecer que o orgulho tem me separado de muitas bênçãos. Eu preciso reconhecer que por pura falta de humildade eu tenho perdido muita coisa boa na minha vida. Mas eu quero louvar o teu nome, porque eu aprendi hoje que eu estou em tempo de ser humilde. Eu quero ser quebrado, Senhor. Eu quero ser quebrantado, Senhor. Eu quero me render. E eu quero te oferecer louvor verdadeiro, adoração pura. Eu quero começar a viver pela fé, porque a fé me faz ver o invisível, a fé me faz crer no impossível, a fé me faz realizar aquilo que jamais eu pensava que poderia realizar. Como eu disse, o apelo é: venha se render diante do Senhor, venha reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Pastor, eu entendi a mensagem com toda humildade. Deus conhece o meu coração. Eu quero me render. Eu quero reconhecer que Deus é Senhor da minha vida. Eu quero reconhecer Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Enquanto você está orando, se você toma a decisão de se render a Jesus nesta noite, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, filho. Mais alguém? Pode levantar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais? Levante sua mão. Pastor, eu quero me render. Eu quero. Deus abençoe, filho. Eu quero reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. Eu não quero perder tempo com religião. Eu não quero perder tempo. Deus abençoe, filho. Eu quero me render de verdade. Eu quero me quebrantar de verdade. Eu quero chorar de verdade. Eu quero dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu estou aqui rendido para te oferecer uma adoração verdadeira, honesta, para começar a viver pela fé. Eu creio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti.